Fala galera, chapa quente no Cruzeiro, a semana começou fritando lá. Demissão do Fernando Seabra no comecinho da manhã e poucas horas depois a contratação de outro Fernando Diniz. Vamos falar sobre isso e muito mais, só que antes sempre, né? A marca forte de Cedros Beer, o melhor chopp de Caeté e região. Chopp Pilsen, chopp IPA, chopp de vinho, mas não se esqueça que se for dirigir, não beba, e se for beber, me chama. Galera, o Fernando Seabra foi demitido hoje pela manhã, poucas horas da manhã, né? 7h30 da manhã, Itatiaia já anunciava a demissão do Fernando Seabra. E todo mundo aqui, todo mundo do meio do futebol, todo mundo sabe que o Fernando Seabra nunca foi o técnico dos sonhos do Pedro Lourenço, o dono da SAF do Cruzeiro. Isso é fato. O Pedrinho nunca deixou esconder isso, sempre deixou bem claro, nunca falou, né? Mas pelas suas atitudes e pela maneira como o Fernando Seabra vinha sendo fritado nesse período aí, era claro que o Pedrinho não morria de amores pelo Fernando Seabra. Primeiro ponto, aquele áudio vazado aquela vez lá, onde o Pedrinho exigia que o Fernando Seabra escalasse os reforços. Se foi bicudagem, cachaçada, não interessa. Se foi uma pegadinha, uma zoeira, não interessa. Pegou mal. Tanto que logo depois do áudio, o Seabra foi colocando os reforços em campo, e a exceção do Cássio, que não conta, o Cássio, né, puta do goleiro, à medida que os demais reforços foram entrando, o time do Cruzeiro foi se esfarelando. Tanto que o Cruzeiro hoje tem a 13ª melhor campanha do retorno, venceu apenas um jogo em 8 contra o Atlético Goianiense, no Mineirão, e mesmo assim num jogo onde o Cruzeiro tem muita dificuldade. Ah, foi 3-1, vou placar mentiroso. Tava 2-1 pro Cruzeiro e quase que levou empate. Então o Cruzeiro vem numa sequência muito ruim. E com relação ao Fernando Seabra, além dessa questão do áudio vazado, do Pedrinho exigindo, né, que os reforços entrassem em campo, toda rodada vinha aquela pergunta: quando o Seabra cai? Ah, conversamos com o Cuca. Ah, conversamos com o Renato Gaúcho. Fritaram o Seabra desde o início da gestão do Pedrinho. O Seabra é a vítima da história, não tem culpa nenhuma? Não, tem culpa também. Apesar do Seabra ter tirado leite de pedra com o time do Cruzeiro, é fato que, de uns tempos para cá, o futebol do Cruzeiro mingou. Isso é não tem, os números estão aí. Falar que não é brincar com os números. O futebol do Cruzeiro mingou à medida que os reforços foram entrando. Tanto que o time venceu apenas um jogo nos últimos 8 do Brasileirão. Perdeu para o São Paulo B no Mineirão jogando mal e saiu barato 1-0. E eu tenho total convicção de que o Fernando Seabra só não caiu antes porque ganhou do Libertad. Se o Cruzeiro empata lá em Assunção, ele tinha caído lá. E aí manteve no cargo, depois o Cruzeiro venceu bem lá no Paraguai. E ontem, lá no Mato Grosso, contra o Cuiabá, um adversário fraquíssimo, penúltimo colocado no campeonato, o Cruzeiro entrou em campo com um time muito modificado pelo Fernando Seabra, pensando num jogo de quinta-feira, aonde está muito bem encaminhada a classificação do Cruzeiro. Então, a diretoria entendeu, e eu também entendo dessa maneira, que não tinha necessidade de poupar jogadores visando o confronto de quinta contra o Libertad, pois está muito bem encaminhada a classificação. Tudo bem que se o Cruzeiro ganhado do Cuiabá ontem não tinha essa discussão, mas como o Cruzeiro empatou contra o penúltimo colocado brasileiro, jogando uma porcaria, uma bosta de um futebol ruim, a paciência do Pedrinho acabou, e no primeiro deslize ele demitiu o Fernando Seabra. Rei morto, rei posto, horas depois da demissão do Fernando Seabra, chega Fernando Diniz, do qual eu sou fã do trabalho do Fernando Diniz. Muita gente torce o nariz, eu gosto dele.
Mas que fique bem claro para a SAF do Cruzeiro, para Pedrinho, para nosso amigo lá, o Alexandre de Matos, que o trabalho do Fernando Diniz, ele não vai aparecer num toque mágico da varinha de condão da Tinkerbell, da fada Sininho. Não vai. Todo mundo tá careca de saber que o trabalho do Fernando Diniz ele requer tempo. Ele só prosperou no Fluminense porque ele teve tempo. Então esperar que daqui a 3, 4 jogos, daqui a 2 meses, seja voando o time do Cruzeiro, não vai. Não vai. É a longo prazo. Se contrataram o Fernando Diniz pensando já no ano que vem, ok. Mas aí quando você olha as opções que o Cruzeiro procurou ou pesquisou, você vê que já não tem muita coerência no trabalho. Porque você procura Cuca, você procura Cudê, você procura Luiz Castro, você procura Fernando Diniz. Ou seja, são trabalhos totalmente diferentes. Ou seja, mais que provado que a diretoria do Cruzeiro ela não tem aí noção do que ela quer. E aí vem as dificuldades do trabalho do Diniz, que é um time de muita posse de bola, saída de bola de pé em pé, alargando as extremidades do campo com os laterais. E cansamos de ver o Fluminense o Fábio entregando gols lá. E o Cássio, todo mundo sabe, tem uma dificuldade enorme em sair jogando com os pés. É um trabalho a longo prazo, como eu falei. Eu acho que esse elenco do Cruzeiro hoje, ele não tem peças que se encaixam ao perfil de jogo que o Fernando Diniz gosta de implementar. E aí, para o ano que vem, né, se realmente a expectativa do Cruzeiro for mantê-lo para a temporada seguinte, do ano de 2025, é montar um elenco à afeição do Fernando Diniz, que eu vou repetir, passo o pano para ele, acho o Diniz um grande treinador. Então, para passar a régua no vídeo aqui, foi injusta a demissão do Seabra? Não pelo mau desempenho do Cruzeiro nos últimos jogos e foi desnecessário ele poupar jogadores ontem, porque a vaga de quinta-feira sul-americana está bem encaminhada contra um adversário fraquíssimo e todo mundo sabia que ele já vinha sendo fritado aí há muito tempo, desde a chegada do Pedrinho. E o Diniz chegando, é um técnico de ponta, embora tenha ido muito mal no Fluminense esse ano na seleção brasileira no ano passado, mas é um técnico campeão da Libertadores, né? É o atual campeão da Libertadores. Então eu entendo que foi uma decisão acertada do Cruzeiro em trazer o Fernando Diniz, desde que seja pensando a longo prazo. Trazer o Diniz esperando que o time vire a chave com 2, 3 semanas, não vai dar. Abraço!